Acampamento Livrai-nos do Mal, 19 a 21 de junho, aqui em Cachoeira Paulista, o tema Sim, Sim, Não, Não, ok? Quem é que vai estar pregando? Padre Roger Luiz, aqui da comunidade Canção Nova, Padre Fábio Camargos, também da comunidade Canção Nova, Ironi Spuldaro, que é membro do Conselho Nacional da RCC do Brasil, e a Rogerinha, que é missionária da comunidade Canção Nova, ok? Informações também pelo telefone 12 31 86 2600. Esse telefone, 31 86 2600, é o telefone da Canção Nova para qualquer informação que você precisar. Cai ali no call center, o pessoal te dá informações. Inclusive, para você se tornar um sócio contribuinte da Canção Nova, ou pelo boleto bancário, ou pelo débito automático, conversa nesse telefone que os telefonistas ali te dão todas as informações necessárias. E eu peço encarecidamente as pessoas que começaram, né, a contribuir com a Canção Nova e depois pararam, chamados sócios inativos, voltem. Porque é isso que quebra as pernas da Canção Nova. Entende? Por que a campanha não tem fechado? Porque muita gente que contribuía, de repente, para de contribuir. Eu sei que a inflação está altíssima, o desemprego está altíssimo, eu sei de tudo isso. Mas, olha, é para Deus. Entende? Eu acho que realmente, se você não pode contribuir, não contribua. Mas a partir do momento que você recuperou a saúde financeira da sua família, ajude. Deus, né, diz o livro da sabedoria, devolve para a gente 7 vezes mais daquilo que a gente dá para as coisas dele. Muito bem, eu tenho aqui algumas perguntas que já chegaram sobre a Eucaristia, eu vou já responder alguma coisa, só que antes eu quero fazer ainda 2 coisas. Antes eu quero mostrar rapidamente aqui mais 2 livros ligados ao assunto, né? Como preparar-se bem para comungar. Esse livrinho eu escrevi para a gente se preparar bem para a comunhão. Evidentemente, a gente precisa também de uma boa confissão. Então, como confessar? Né? A gente não pode comungar com pecado grave, pecado mortal. Então, o que é pecado mortal? Como é que eu faço um exame de consciência? Como é que eu confesso? Esse livrinho aqui, né, explica bem. Tá? E eu quero aproveitar ainda mostrar aqui alguns livros que são lançamentos, que estão agora à disposição aí no Departamento Audiovisual da Canção Nova. Vou começar por aqui, Imitação de Maria. Muitos de nós conhecem a Imitação de Cristo, uma beleza, né? É de um monge da Idade Média. Esse também, Imitação de Maria, só que esse aqui pouca gente conhece. Esse livro estava sepultado, nós desenterramos ele e republicamos. Uma beleza. Como é que você vive se espelhando nas virtudes da Virgem Maria? A humildade, o desprendimento, a bondade, a mansidão, a diligência dela, né? Beleza. A arte de aproveitar as próprias faltas. Todos nós temos falta. A gente, às vezes, fica com raiva da gente mesmo, né? Mas como aproveitar essa falta? Esse livro foi baseado na doutrina de São Francisco de Sales, que é doutor da Igreja, e que foi quem São João Bosco escolheu para fundar a obra dos Salesianos. Esse livro, né, a arte de aproveitar as próprias faltas, ajuda a gente a crescer, inclusive com os nossos erros. Bom, aqui eu gosto de mostrar também os livros do nosso querido Scott Hahn. Né? Eu o chamo de querido porque realmente fica muito amigo. Scott Hahn, ex-pastor presbiteriano, escreveu vários livros, ele mudou para a fé católica, se converteu, escreveu esse livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, ele e a esposa. Né? Depois que ele converteu, depois de 5 anos, a esposa, Kimberly, se converteu também. Né? E eles escreveram esse livro. E ele escreveu, teve aqui na Canção Nova, pregou sobre isso, Salve Santa Rainha, um ex-protestante que escreve sobre a Virgem Maria. Né? Razões para crer. Né? Por que nós cremos? Aquilo que São Paulo diz, né? Ou São Pedro diz, né? Estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé. Por quê? Por que eu confesso, comungo, vou à missa, rezo? Qual é a razão da minha fé? Né? E o Banquete do Cordeiro, que é o livro que ele escreveu sobre a missa, porque ele se converteu por causa da missa.
O Scott Hahn, como pastor protestante que era, um dia ele entrou na igreja, ficou lá no fundo, porque tinha uma curiosidade tremenda sobre a missa. Quando ele assistiu à missa, o homem desabou. Por quê? Porque ele era doutor em Bíblia pela Universidade da Pensilvânia, especialista em Apocalipse. Quando ele viu a celebração da missa, ele viu na frente dele toda a liturgia do Apocalipse. E disse, meu Deus. E aí começou a assistir missa todo dia. Não conseguia mais ficar sem assistir a missa. É claro que se converteu, né? E escreveu mais de 40 livros já, né? Na sua imensa publicação. Bom, quero voltar aqui rapidamente, só para concluir a reflexão que eu estava fazendo, em cima do capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus fala da Eucaristia. Então, Jesus faz uma série de promessas. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Né? Permanece em mim e eu nele. E aqui ele diz, no versículo 57, uma coisa muito bonita. Assim como o Pai me enviou e vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Olha que coisa importante. Jesus diz, assim como eu vivo pelo Pai, aquele que come a minha carne vive por mim. Ou seja, vai viver com a força dele. Não vai ficar na nossa miséria. Eu vi uma oração hoje maravilhosa. Dia 27 agora é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Belíssima devoção, né? Eu vi uma oração assim, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos socorra na nossa perpétua miséria. Achei bonito. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, me socorra na minha perpétua miséria. É isso mesmo. Mas Jesus diz, viverá por mim. Então eu não vou viver na minha miséria. Eu vou viver na força dele. Né? Viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Ô, gente, tudo que nós queremos é o céu, não é? Ou seja, viver eternamente. Né? Então, está aí, a Eucaristia é o penhor. Penhor quer dizer garantia de vida eterna. Né? Que beleza. Bom, agora eu vou responder aqui algumas perguntas que já chegaram. E nesses programas que eu estou fazendo sobre os sacramentos, quem quiser mandar pergunta para cá, mande. O e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com. É muito fácil. E tem um Facebook também, né? Escola da Fé, você pode mandar também pelo Facebook. Aqui eu tenho a pergunta, e se a pessoa quiser que eu não diga o nome dela, ela comunique, não diga meu nome, eu respeito. Aqui, quando vem um nome sem nenhuma observação, eu digo o nome e digo a cidade da pessoa. Bom, aqui eu tenho um e-mail da Clébia Rosa, que é de Natal, no Rio Grande do Norte, que diz assim, sou casada somente no civil, eu posso comungar? Ô Clébia, o Papa João Paulo II, naquele documento, Familiares Consórcio, diz que não pode. Está lá bem claro. É o item 84 e 85 da Familiares Consórcio. Por quê? Porque a pessoa que é casada só no civil, a igreja não reconhece esse casamento diante de Deus como um sacramento. Então, não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. Então, o Papa diz, então, não é coerente que receba o corpo de Cristo, que não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. Mas o Papa recomenda que esses casais não se separem da igreja, eduquem seus filhos na fé, participem da missa, de grupo de oração. Agora, enquanto não resolver essa pendência, não comungue. Não pode comungar, não pode confessar. Ok? Mas não quer dizer que a igreja está te abandonando, nem está te chutando, não. De jeito nenhum. O Papa diz, reze, peça a Deus que ajude você a regularizar essa situação. E tem meios. De repente, uma declaração de nulidade do casamento de um deles, ou se não há impedimento para casar, eles podem se casar. Não é? Tenha calma, tenha fé e continue a sua vida. Né? Uma pessoa que pediu para não ser identificada, está aqui, ó, via e-mail. Como orientar um casal que mora junto, mas não tem o sacramento da comunhão?
Bom, e se mora junto, eu estou entendendo que não tem o sacramento do matrimônio. Então, a orientação é o seguinte, primeiro, ver se o casal, se não tem impedimento. Se nenhum dos dois foi casado, então podem casar. Então, primeira vez, se não tem impedimento, oriente de casar. Se houve impedimento, não, um já foi casado, né, é segunda união. Então, quem sabe se o primeiro casamento não foi nulo? Então, pode entrar no tribunal da igreja, examinar, fazer o processo todo. Se o tribunal da igreja disser, não, esse casamento não aconteceu, foi nulo. Porque se houve uma separação, houve conflito. Se houve conflito, pode ter tido uma causa que gerou a nulidade do casamento. Claro que é uma causa que acontece antes do casamento. Mas no tribunal, 3 juízes analisam, votam, né? Eu entrevistei esses dias um presidente de tribunal eclesiástico e ele me disse o seguinte, professor, 90% dos casais hoje que entram com pedido de nulidade conseguem. Porque o que tem de casamento nulo, gente que casou sem saber o que estava fazendo, gente que casou sem um consentimento pleno, erro de pessoa, tudo isso faz com que o casamento não tenha sido válido diante de Deus. Então, há meios de resolver essa situação, o casal poder entrar numa situação de legitimidade, participar de todos os sacramentos. Eliana Braga, via Facebook, quanto tempo devemos ficar sem comer antes e depois de receber a Eucaristia? Antes, 1 hora. O jejum eucarístico, 1 hora. Antes do momento que você vai receber. Se você vai receber a Eucaristia 7h30 da noite, então, desde 6h30 você não deve mais comer nada. Depois, esperar pelo menos 15 minutos depois da comunhão, que é o tempo da ação de graças, importantíssimo. Por que 15 minutos? Porque 15 minutos, mais ou menos, é o tempo em que o nosso organismo dissolve o pão. Dissolveu o pão, o Cristo não está mais presente, corpo, sangue, alma, divindade. Ele passa a estar presente pela ação do Espírito Santo. Entende? Então, aí, a igreja recomenda que se espere aí 15 minutos, pelo menos. É normal, 15 minutos é o tempo que você fica na igreja, né, depois que comunga e faz a ação de graça ali, praticamente já deu 15 minutos. Jarbas via e-mail, por que na hora da Eucaristia somente o padre toma o vinho e os fiéis não? Vejam bem, hoje já tem muitas igrejas onde há a comunhão em 2 espécies, né? Inclusive, criaram até um cálice e por fora do cálice, assim, espécie de uma bandejinha onde ficam as hóstias. O ministro pega a hóstia, molha no sangue de Cristo e dá para a pessoa. Então, já tem muitas igrejas fazendo isso. Agora, por que ainda em muitos lugares não tem? Vamos explicar. Primeiro, é muito difícil você distribuir o vinho consagrado onde tem muita gente. Pelo seguinte, o perigo de uma profanação. Imagina se uma gota de vinho cai no chão, ou num tapete ou no chão. Entende? Se cai a hóstia, é fácil você pegar, mas o vinho, é difícil você retirar. E é o sangue de Cristo. Então, a igreja pede todo cuidado, é pouco. É o sangue de Cristo. Agora, por que basta receber o pão? Porque a igreja ensina o seguinte, Cristo está inteiro no pão, como ele está inteiro no vinho. Tanto assim que aquelas pessoas que não podem comungar o pão, porque são celíacos, são aquelas pessoas que têm problema de alergia a glúten, e o trigo tem glúten. Então, essas pessoas, elas comungam só o vinho. O padre deixa a pessoa tomar um pouco do vinho. E ela comungou perfeitamente. Corpo, sangue, alma e divindade. A igreja ensina isso. Então, o Cristo está totalmente presente no vinho, como está totalmente presente no pão consagrado. Então, se você comungou o pão, você comungou 100%. Agora, o ideal realmente é que comungue das 2 espécies, mas aí depende da facilidade. Outra coisa, não se pode consagrar muito vinho. Por quê? Porque o vinho, se sobrar, você não pode guardar no sacrário, que o vinho azeda.
E é uma profanação do sangue de Cristo você deixar o vinho azedar, como também é uma profanação você deixar a hóstia estragar. A hóstia tem que ser consumida de modo que ela não estrague, porque se ela estragar, é o corpo de Cristo que você está profanando, por descuido, entende? Então, não pode. Então, por isso tudo é que, na maioria das igrejas, das missas, se propaga, se distribui apenas a Eucaristia. Bom, tem mais pergunta aí? Daqui, Fernanda, tem mais aqui. As minhas que foram chegando. Francisco Silveira, de Belém do Pará. A Eucaristia pode me ajudar a combater o pecado? Claro que pode. Eu vou passar aqui nas nossas aulas várias citações de santos falando da Eucaristia. São Tomás de Aquino é o primeiro a dizer: a Eucaristia enfraquece a tentação do demônio, a Eucaristia nos fortalece na luta contra as paixões da carne. Não tenha dúvida. Sabe, e é uma coisa impressionante. Durante uns 10 anos, eu trabalhei numa casa de recuperação, a casa de Emaús, que depois nós passamos para o Padre Léo, hoje está na comunidade Betânia, aqui em Lorena. Mas durante uns 10 anos, eu trabalhava um pouco ali. É impressionante, o sujeito chega da rua, drogado, ele começa a rezar, começa a comungar, começa a trabalhar, a droga vai embora. É impressionante. Uma semana você tira a droga dele. Não é a mesma facilidade você manter, porque muitas vezes ele volta para o mundo e deixa a vida espiritual. Mas é impressionante como nas casas de recuperação, onde você tem missa, eles confessam, comungam, é impressionante como acontece a mudança. E quais são as graças de quem recebe a Eucaristia? Ô Francisco, eu vou falar disso. Continue acompanhando os nossos próximos programas, que eu vou falar quais são os frutos da Eucaristia. Muitos frutos, né? Já falei aqui muitos hoje. Penhor de vida eterna, viver pelo próprio Cristo, permanecer em Cristo. Consequentemente, você vai ter força para vencer os seus problemas, as suas fraquezas, né? Kevin, quando assisto a missa pela TV, o que devo fazer no momento da comunhão? Você pode fazer a comunhão espiritual, né? A gente sabe que a missa pela televisão não tem valor de sacramento, mas tem um valor de sacramental, ou seja, você é edificado, você é abençoado, embora você não participou da missa sacramentalmente. Na comunhão você não pode comungar, evidentemente, mas você pode fazer a comunhão espiritual. O que é a comunhão espiritual? É o desejo de receber na alma a presença de Jesus. Os santos faziam isso várias vezes durante o dia, né? A comunhão espiritual é uma coisa que a igreja ensina muito, recomenda muito. Muito bem, terminou, Fernanda? Terminou o nosso tempo por hoje. Eu quero agradecer muito a presença de vocês que vieram aqui, a presença daqueles que nos acompanharam também em casa, e quero pedir então aos sacerdotes que nos acompanham, diáconos também, quem sabe até algum bispo, né, que nos abençoe nessa noite. Aí, a bênção vale à distância, porque é um sacramental, não é um sacramento. Mas se eu tenho o coração aberto para receber a bênção, se eu tenho fé, eu recebo a bênção. Entenderam? Então, a bênção ela tem que ser acolhida, né? Tomar posse dela. Aí, realmente, acontece. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Peço a Jesus, nesta noite, Jesus que deixou para nós a Eucaristia, sacramento do seu amor, né? Exatamente na noite que ele foi traído, foi a noite que ele mais nos amou, deixou a Eucaristia. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor conceda a todos nós aquilo que nós precisamos para a saúde do nosso corpo e da nossa alma, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.